Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá seguir com os nossos estudos. Como vocês estão cientes, na semana passada, na aula de terça-feira eu gravei a matéria, na aula de sexta-feira eu expliquei o patch da semana 4. Então esse patch que o Estado deixou à disposição já acabou. Eu não tenho uma semana 5 e depois você olha no seu patch para você ver. Então eu estou aguardando que o Estado mande um novo patch ou a aula normal volte ou qualquer diretriz que for dada, mas enquanto isso nós não vamos parar de estudar. Até porque eu também não dependo de PET, né? Eu dou aula em sala de aula, eu não tenho PET, eu tenho um livro didático e o conhecimento tem que ser distribuído, ok? Então vamos seguir aqui com um tema importante, que é o absolutismo, ok? A gente vem falando de vários pontos que circulam vários temas que falam sobre absolutismo, mas eu não expliquei o absolutismo de fato. Então vamos para a aula de hoje para poder explicar esse termo tão importante aí na Idade Moderna. Então lembrando, a história é dividida em 5 partes: pré-história, história antiga, Idade Média, moderna e contemporânea. O absolutismo está entre o final da Idade Média e início da Idade Moderna, ok? É bem na divisória, na passagem de um para o outro, que vai surgir o absolutismo. Então vamos lembrar. Lembra que eu contei para vocês que lá na Idade Média, com os castelos, né? Igual do filme da Sessão da Tarde, as pessoas que saíram das cidades lá de Roma, desesperadas por medo da invasão dos bárbaros, vão se refugiar na parte do interior, né? Nos castelos, naquelas fortificações. E ali vai surgir o que a gente chama de Idade Média. Então é esse controle da nobreza e depois do clero, que é da Igreja Católica, sobre as pessoas, né? As pessoas vão trabalhar, o nobre vai gerenciar e guerrear e o clero vai rezar. Ok? Então o nobre e o clero estão por cima, enquanto os cidadãos comuns, os servos, estão por baixo pagando a conta. Né? Na verdade não mudou tanto assim hoje em dia. Né? Mas vamos lá. Esses castelos são pequenos. Embora seja não parece uma fazenda grande, em comparação ao tamanho de um país, ele é muito pequeno. Ok? Aos poucos esses castelos, os donos dos castelos, os seus filhos e as suas filhas, vão casar com outros filhos e outras filhas de outros castelos. Isso vai se juntando, né? O filho mais velho de um dono do castelo vai se juntar com a filha de outro castelo. Esse filho vai herdar. A sociedade era machista, né? Ainda é, mas lá era muito mais. Esse homem vai herdar os dois castelos. Aí o filho dele herda dos dois, casa com uma menina que tem um castelo. Então agora a mesma família agora tem 3 castelos. Você imagina que vai chegar uma hora que isso vai estar enorme. E o nome que a gente vai dar para isso é país. Então essa fazenda vai ficar tão grande que vai virar um país. Só que para governar um país não tem como ser um senhor qualquer, né? Vai ser um rei. E esse rei ele é absoluto. Ele é o cara que manda nessa terra inteira, dessa terra enorme que vai se chamar de país. Então ele não vai ser mais um senhor qualquer, ele vai ser um rei. E esse rei ele manda sozinho, ele é um absoluto. Ele é o cara que faz as coisas com a sua própria vontade e não interessa a opinião dos outros. Então esse poder absoluto dele a gente chama de absolutismo, que é o tema da aula de hoje. Tranquilo? Molezinha. Então, conforme Portugal, que é o primeiro país da Europa, surge, depois Espanha e os outros vão surgindo, cada país vai ter o seu rei, o seu poder absoluto. Né? No caso de Portugal, tem o rei de Portugal e ele é o absolutista. Ele é o cara que manda em Portugal. Lá na Espanha vai ter o rei da Espanha. Ele é o absoluto do lugar. É a palavra dele que vale, a do resto não vale nada. Ok? Então aí surge o tal do absolutismo. Então esse poder de muitos lugares, de várias fazendas, se junta em uma só no país. A gente chama de centralização do poder. O poder se centraliza na mão de uma pessoa só. No país inteiro ele é a única pessoa que manda. Não tem outra pessoa que manda. A palavra dele é regra. Nem lei tem. Igual hoje em dia a gente tem lei. Né? O presidente da República lá hoje, o Bolsonaro, ele não pode fazer o que ele quiser. Existe uma lei. Tá lá. Diz que não pode roubar. Ele é o presidente, então ele não pode roubar. Se ele roubar, ele está errado. Aí ele vai ser punido. Naquela época, não. Não existia lei. Então, se um cara lá da esquina, uma pessoa mais humilde, roubasse, ele era preso e condenado. Se o rei roubasse, ele nem era roubo, era dele. Entendeu? Agora, se o cara que roubou é amigo do rei, ele fala, não, tá perdoado. Não, nem crime é. Mas o outro cara da esquina não foi preso por isso? Não. Mas o cara da esquina é um servo. Aquele ali é meu amigo, que é um cara da nobreza. Você entende como era tão diferente? Ah, professor, mas hoje em dia o rico também... Pô, a gente sabe de casos aí de ex-presidente que foi preso.
né? E é uma pessoa com influência política, uma pessoa com dinheiro, e acabou sendo preso. Hoje está solto e tudo mais, mas acabou sendo preso naquela época, isso era inconcebível. Um cara da estatura, né, de um nobre preso. Era a exceção da exceção, ok? Então esse poder absoluto é desse rei. Então o que a gente chama hoje de três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, esse rei era o único. Esses três poderes, na verdade, era um só, que é o absoluto. Então, por exemplo, a justiça, que hoje é lá do judiciário, é ele que fazia. Então chegava um nobre com outro nobre e falava: ah, o muro desse nobre tá desse lado. Ah, o muro daquele nobre... Não, você tá errado, porque esse muro aqui... Não, você que tá errado, porque o muro é lá. quem vai decidir? É o rei, ou alguém que o rei determine. Mas se o rei determinar para outra pessoa escolher e ele quiser que mude a resposta, ele vai fazer de novo, porque é ele que manda, entendeu? Ele também vai controlar os impostos, né? Desde que o mundo é mundo, tem a questão de cobrança de impostos. Ele que vai, principalmente vai organizar o exército. O exército, então, é a força bruta, né? É o armamento, é a batalha, muitas vezes que esse exército mantém esse rei no poder. Então qualquer um que queira tirar ele do poder, ele vai usar o exército, a força bruta, os soldados para defender ele. Vai defender a teoria dele, vai defender a família dele para ninguém tirar ele do poder. Então ele também é dono do exército. Outra coisa, muitos desses países o rei vai impor que tenha só uma moeda. Eu cheguei a comentar com vocês sobre a Idade Média. Você imagina você sair de um feudo, que é uma fazendinha lá da Idade Média, e ir para outro feudo, que é outra fazendinha, e cada um tem uma moeda. Então, quando eu disse na outra aula... Imagina você tá aqui no Brasil, você vai lá pro Rio de Janeiro. Aí você quer comprar um picolé lá no Rio de Janeiro. Você chega lá e fala: quanto que é esse picolé? Ele fala: 2 euros. Hã? 2 euros. O que é euro? É a moeda. Não, mas eu conheço o real. Não, aqui é 2 euros. Aí você vai pra São Paulo. Quanto custa esse picolé aqui? Aí ele fala: 10 ienes. Você fala: 10 o quê? 10 ienes. Mas o que é? É a moeda aqui. Então você imagina a confusão que era você sair de um reino, de um feudo para o outro e cada um tem uma moeda diferente. Quando esse rei absoluto monta o seu país, agora ele é o rei de Portugal, ele é o rei de Espanha, ele fala: aqui dentro a moeda é só uma. No caso aqui no Brasil, por exemplo, é o real. Então se você vai no sul de Portugal, se você vai no norte de Portugal, se você vai no oeste de Portugal, se você vai no leste de Portugal, não interessa. Todo mundo tem a mesma moeda. Então isso facilita demais os comércios. Então lá na Idade Média o comércio diminui bastante, agora volta. Porque agora cada vez com o imposto que a pessoa está pagando, vai construir estradas. Então as coisas começam a melhorar para o comerciante. Fica um pouco mais fácil dele poder sair de uma cidade e ir para outra. E isso gera dinheiro, não só para o próprio comerciante, mas para o Estado. Para esse rei ficar cada vez mais rico, poderoso e, em teoria, melhorar o país dele. Outra coisa também, dentro desse país, ele vai estipular uma língua única, né? Então a mesma coisa da moeda, só que da língua. Então você imagina, você sai daqui de Minas Gerais e vai lá para o norte do Brasil, e você começa a falar e a pessoa lá tá falando em espanhol. Aí você vai para o Nordeste, a pessoa está falando francês. Aí você vai para o Centro-Oeste, a pessoa está falando italiano. Você vai para o Sul e está falando alemão. Olha a confusão que devia ser, cada um falando uma língua diferente. Então devia ser uma confusão danada. Com o rei, não. Então, como só vai ter uma moeda, também só vai ter uma língua. Então, se você vai morar em Portugal, você vai falar português. Se vira, porque é aqui que as coisas funcionam assim. É mais ou menos igual hoje. No Brasil, qual fala qual língua? É o português. Ah, mas eu também sei falar o inglês. Eu sei, mas a língua que você fala, o original, é o português. Como quem nasce no Chile, o normal é falar o espanhol. Quem nasce no México, o espanhol. Quem nasce nos Estados Unidos, o inglês, ou então o espanhol da região que ele vai... Entendeu? Então, ele vai centralizar isso na mão dele e vai falar: a partir de agora, só tem uma língua no meu país. Que no caso do Portugal é o português e da Espanha é o espanhol. E aí, como esse rei é tão poderoso, né, muitos filósofos, muitos pensadores vão começar a pensar em teorias para poder provar que esse rei ele é importante, que ele é necessário, que a sociedade sem ele não vai funcionar. Lembra que a gente está falando de um período aí há 300, 400, 500 anos atrás, ok? Então esses filósofos vão querer provar que esse rei ele é necessário, ele não só é uma imposição, como ele faz parte da sociedade, a sociedade precisa dele. Hoje a nossa sociedade, muitos países já conseguiram passar por isso, né? A maioria é democracia, é república, mas lá 500, 400 anos atrás, o pessoal não aceitaria muito bem a democracia. Afinal de contas, se você for pensar direitinho, a gente não para para pensar porque a gente já nasceu num país de democracia. Mas pensa aqui,
O Bolsonaro, que é o atual presidente, ou então o Zema, que é o nosso atual governador, ou então a Heloísa, que é a prefeita aqui de Pedro Leopoldo, eles são cidadãos como nós, não é isso? Todos somos iguais perante a lei, é o que diz na Constituição. Só que eles têm poder, coisa que a gente não tem. Então o presidente tem um poder enorme, o governador de Minas Gerais tem um poder enorme, o prefeito da cidade, no caso nosso, a prefeita, tem um poder enorme. Então, você concorda que se os direitos são iguais, eles não poderiam ter tanto poder a mais do que a gente? Ah, não, mas ele tem poder. O governador, o presidente, o prefeito tem poder. Ele escolhe as coisas que faz. Você não escolhe nem se a sua rua vai ser asfaltada. Você já viu alguma vez algum prefeito chegando para você e falar: ah, você quer que asfalta? A não ser na coisa de eleição, né? Que muitas vezes ele está mentindo pra gente. Mas depois disso você não fala: ah, não, pelo amor de Deus, asfalta, aí você tem que pedir um vereador para. Não, ele não. Ele é o prefeito. Ele manda asfaltar e acabou. Então, a gente aqui hoje em dia, aceitar a ideia de que alguém igual a gente, que a democracia é isso, somos todos iguais, é superior a gente, porque ele tem mais poder, o prefeito tem mais poder, o governador tem mais poder, o presidente tem mais poder, isso é difícil de aceitar. A gente aceita porque a gente já está acostumado. Mas para uma pessoa 400 anos atrás, ela não ia aceitar. Afinal de contas, se ele pode mandar ele igual a mim, eu também posso mandar. Então tira ele e coloca eu. E aí seu vizinho vai pensar do mesmo jeito. Então tira ele, me tira e coloca ele. E aí o outro vizinho... Não, tu tira ele, olha o inferno que ia ser. Então, no caso, você põe o rei mesmo. E vem com esses filósofos que eu vou falar agora, justificando que esse rei nasceu para isso mesmo, ele tá lá para mandar, o outro tá ali para produzir, o outro tá ali para rezar, e aí vamos tocar a sociedade. Então era assim que eles pensavam naquela época, né? Não estou dizendo que está certo ou está errado, era a forma como eles pensavam. Então o primeiro filósofo, pensador que eu vou falar aqui é Thomas Hobbes. Ele é um livro muito famoso chamado Leviatã. Leviatã é tipo um demônio do mar, sabe? Um monstro do mar, ok? Mas a obra não é sobre monstro. Lá ele vai dizer que, na essência, o homem vive um caos. Porque, querendo ou não, gente, o homem é um animal, é um bicho, né? A gente tem uma capacidade de pensar maior que o dos outros animais, porque os outros animais também pensam. Né? Dizem que o golfinho é extremamente inteligente, o elefante é muito inteligente. Mas a gente tem a capacidade de pensar mais do que eles. Não é à toa que o ser humano dominou o mundo. Né? Olha o tamanho do elefante, olha a força de um leão, olha o tamanho de uma baleia, olha a força de um tubarão. E como a gente que não tem garra, não tem dente, nossa pele é fininha, como que a gente dominou o mundo? Porque a gente dominou o mundo. É tudo usando a cachola, entendeu? Então, o que ele está falando? O homem é um animal, né, racional e tudo mais, mas não deixa de ser um animal. E ele vive em um caos. Então, se não existir uma ordem, um controle, isso vai virar um caos, vira uma bagunça danada. Então, para ele, quem vai trazer essa organização é o rei. É ele que vai organizar a sociedade para deixar o mínimo estruturada possível para poder viver. Ok? Deu para entender? Um outro pensador, também chamado Jacques Bossuet, vai falar da relação entre o poder do rei e a vontade de Deus. Eu lembro que o período que a gente está estudando é logo depois da Idade Média. A Idade Média é um período marcado pela vontade de Deus. Ou pelo menos o que a Igreja Católica dizia que era a vontade de Deus. Né? E aí ele vai dizer que, bom, se é Deus que controla tudo, se é Deus que escolhe tudo, se é o Deus que é o ser supremo, se o rei está lá, é porque Deus quer. Porque se Deus não quisesse, ele não seria o rei de lá. Ele não seria filho do outro rei. O pai dele não seria rei. Então, se ele está lá, é porque Deus quer. Ok? É um tema, uma discussão bem frágil, né? Mas é um argumento que eles vão poder usar. Então, é mais um tema para tentar provar por que esse rei é tão necessário. E o mais famoso desses pensadores que vão falar sobre esse poder do rei, da importância desse poder do rei, que é muito famoso, é Maquiavel, ok? Não é à toa que Maquiavel virou um tema, né? Tipo, nossa, que pessoa maquiavélica. Vem dele, não que faça muito sentido, mas vem dele, né? Maquiavel. Maquiavel era um funcionário público, se eu não me engano, da Itália, e ele queria mostrar como que um rei deveria gerenciar o país. Então, existe um livro famosaço, muito bacana, espero que algum dia você possa ler. Ele é fininho, ele é rápido de ler, que chama O Príncipe. E esse livro é tipo um livro de autoajuda, só que é para ele mostrar para um rei como ele deve governar. Entendeu? Então ele cria um guia falando o seguinte: esse rei é necessário, é ele que realmente traz a ordem, é o raciocínio dele. Então ele tem que fazer determinadas coisas, boas ou ruins, para poder manter esse poder dele. Ok?
Então, por exemplo, uma coisa que eu lembro de ter lido e uso isso na minha vida. Não sou rei de nada, né, nem de longe, mas eu acabo usando isso na minha vida. Que lá ele fala o seguinte: se você tem que dar várias notícias ruins, ele falando para o rei, né, como ele tem que governar. Se você tem que dar várias notícias ruins, fala tudo de uma vez. Por quê? Porque parece que é uma notícia ruim. Então, por exemplo, vai entrar em guerra, o pessoal vai ter menos comida, vai ter que perder as casas deles para poder fazer defesa, sei lá. São várias notícias ruins. Então o rei chega e fala, vai acontecer isso, 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 isso. E o povo vai falar, mas ele já fala tudo de uma vez. Por quê? Porque parece que por mais que são várias notícias ruins, é uma notícia só, pum, de uma vez. E aí o pessoal vai reclamar, vai brigar, mas daqui a um dia a pessoa esquece. Ou daqui a um ano a pessoa esquece. Agora, se todo dia ele vem e fala, não, hoje nós vamos aumentar os impostos. E o povo, uma semana depois, hoje nós vamos tirar a sua casa. Aí depois, uma semana depois, hoje nós vamos tirar a sua religião. Você imagina, então, que são várias notícias ruins. Cada hora, cada semana ele coloca só uma. Então, em vez dele fazer tudo de uma vez, ele faz uma por vez, aí o povo vai virar uma revolução, vai virar um inferno. Então o que ele fala? Se você tem que fazer várias coisas ruins, faz de uma vez. Pá! Deu para entender? E a recíproca é verdadeira. Se você quer, aí no caso, né, dele, se você é rei, quer fazer coisas boas, aí é o contrário. Aí você faz uma de cada vez. Por quê? Mesma coisa. Se você vai falar, vai diminuir o imposto, eu vou ajudar todo mundo a comprar sua casa própria, eu vou doar alimento para todo mundo ter comida. Se você chega e fala isso tudo de uma vez, é só uma notícia boa. O povo vai ficar felizão, mas daqui a 1, 2 dias ele esquece. Então o que ele fala? Vai lá e fala, hoje estou lançando um projeto para dar casa para todo mundo. O povo, você é foda, você é o quê? E aí uma semana depois o pessoal esqueceu. Aí você vem de novo. Agora eu vou baixar o imposto. O povo, esse cara é muito bom. Você entendeu? Então depois de 5 notícias boas, o pessoal está apaixonado com o rei. Agora se ele dá essas informações todas de uma vez, não. É só uma notícia boa. Pode ser várias, mas se você falou de uma vez, é só uma notícia boa. Olha pra você ver que macete. O cara era genial. Eu uso isso no meu dia a dia. Então tem muita coisa que a gente aprende que é bom de aplicar na vida real. Beleza? Então todas essas informações que eu passei para você é sobre o absolutismo, é sobre o poder do rei, que hoje em dia quase não existe mais. Né? Hoje quase todos os países, somente do lado de cá, né, do Ocidente, são democracias, mas surgiu dessa maneira. Beleza? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para ajudar.